Muito bom dia a todos e a todas que nos acompanham, tanto em termos presenciais quanto via web. Um cumprimento muito especial e uma saudação aos membros da CNASD que estão presentes nesta audiência. Ao Sr. Presidente da CNASD, o professor Dr. Filipe Duarte Santos, a quem aproveito de imediato para saudar e para agradecer o facto de ter sempre compreendido alguns adiamentos que foram sendo feitos neste pedido de audiência por razões várias e que hoje é possível fazermos termos este mesmo debate, esta mesma apresentação, e o qual naturalmente agradeço em nome da Comissão toda a compreensão que sempre manifestou da forma como fomos gerindo a possibilidade de realizar esta mesma audiência. Cumprimento também os restantes membros do coordenador do Grupo de Trabalho, João Joana de Melo, conselheiro Emanuel Gonçalves, conselheiro Miguel Bastos Araújo, conselheira Maria Teresa Anderson e conselheiro José Guerreiro. Cumprimento todos estes elementos e digo que estamos, penso eu, em condições de iniciar esta audiência. Como sabem, a grelha de tempos que lhes foi também distribuída a todos é composta por um período inicial de intervenção que o CNASD fará, como muito bem entender, por um tempo estimado de 20 minutos. Não significa que tenha que ser exatamente 20 minutos, até porque depois podemos jogar também com o tempo final. Depois haverá uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, no máximo 4 minutos para cada grupo parlamentar, e seguir-se-á uma resposta global às questões que porventura possam ser colocadas por cada um dos grupos parlamentares. Creio que estamos em condições de iniciar, se assim o entenderem. Mais uma vez cumprimento todos os membros da CNASD e passo a palavra, penso que, ao Sr. Presidente, Dr. Filipe Duarte Santos. Muito bom dia. Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da 11ª Comissão da Assembleia da República e os grupos parlamentares e os deputados que estão aqui presentes neste debate, nesta apresentação. Aquilo que eu farei será uma intervenção muito breve sobre esta reflexão do CNADS. Foi uma reflexão sobre as áreas protegidas que teve início no final de 2019 e que terminou em abril deste ano. Isso deu a oportunidade para fazer uma consulta alargada a uma série de instituições, com auditorias e também através de inquéritos, e tudo isso foi reunido no nosso parecer, que recomendo vivamente que, caso tenham essa oportunidade, que leiam. É um pouco extenso, mas enfim, recomendo que o leiam. Dizer que tivemos a presidência, foi coordenado, este grupo de trabalho foi coordenado pelo conselheiro João Joana de Melo e a colaboração de mais 10 conselheiras e conselheiros. E irei dizer mais umas breves palavras. Seguir-se-á uma intervenção do coordenador, do conselheiro que coordenou, ou seja, do professor João Joana de Melo, e depois haverá intervenções de outros membros do grupo de trabalho. Portanto, apenas dizer que a avaliação que é feita e que nós fizemos e que está expressa no texto é uma avaliação que revela que o estado das áreas protegidas e de uma forma geral da biodiversidade em Portugal não é boa, é relativamente a outros países europeus francamente deficiente e que estamos perante um desafio muito significativo face ao Pacto Ecológico Europeu e à Estratégia Europeia da Biodiversidade, de acordo com a qual irá
propõe-se, a Comissão Europeia propõe que se proteja legalmente pelo menos 30% da superfície terrestre e marinha da União Europeia, sendo 10% uma proteção estrita, tanto em terra como no mar. Portanto, 30% em terra, 30% no mar, e deste valor, 10% uma proteção estrita. Portanto, é realmente um desafio muito grande e, com toda a franqueza, a nossa opinião é que o país não está, neste momento, preparado para enfrentar este desafio. Ele é possível de caminharmos nesse sentido e termos sucesso relativamente a esta estratégia, mas para isso é necessário efetivamente mudar algumas das políticas relativamente a este domínio. E, enfim, para já ficaria por aqui, irá intervir o coordenador do grupo de trabalho, o conselheiro João Joanás de Melo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem então a palavra o Sr. Conselheiro, o coordenador, melhor dizendo, do grupo de trabalho, João Joanás de Melo. Faça o favor. Muito obrigado. Bons dias, senhores deputados, colegas do CNADES. Eu ia pedir à equipa técnica, penso que é a Mariana Cohen Lopes, que está para mostrar a apresentação PowerPoint. Não está ainda a aparecer, penso eu. Já estamos a ver. Já estão a ver? Aqui na sala estamos a ver. Ok. Ok. Primeiro slide, por favor. Eu estou a ver um slide que não é o primeiro. Okay. É por assim dizer o título. Sim, este aqui é só o próximo, por favor. Então o seguinte, é este? Começa aqui? Sim. Obrigado. Muito bem. Como podemos ver, conforme disse o Presidente do CNADES, o Eduardo Santos, de facto temos problemas muito sérios em termos da conservação da natureza a nível mundial e também em Portugal. Este gráfico mostra o estado dos habitats e das espécies protegidos pela Rede Natura 2000, que é a Rede Europeia de Conservação da Natureza, nos últimos 3 períodos de análise que estão aí indicados. E aquilo que nós verificamos é que continuamos com um estado desconhecido de 4% dos nossos habitats, e daqueles que são conhecidos, apenas 25% estão em estado de conservação bom ou favorável. E, portanto, temos 75% dos habitats em Portugal que estão em mau ou inadequado estado de conservação. Ao nível das espécies, a situação, eu diria que ainda é mais dramática, porque 30% das espécies protegidas nós não conhecemos o seu estado de conservação, e daquelas que conhecemos, apenas cerca de 30% estão em estado favorável e, portanto, 70% mais de 70% estão em estado desfavorável. Próximo slide, por favor. Temos aqui algumas imagens do que é verdadeiramente a destruição do nosso património em plenas áreas protegidas. O Parque Natural da Rábida é uma das nossas joias da coroa, é verdadeiramente uma das paisagens mais espantosas do mundo, e é isto que nós vemos ser destruído por uma pedreira que ainda por cima nem sequer, por uma, não é apenas uma, esta é a imagem de uma, há muitas outras, que nem sequer tem viabilidade económica. Isto é um padrão que nós vemos recorrentemente em muitas áreas protegidas. Próximo slide, por favor. Aqui temos uma imagem de uma das paisagens, outra paisagem fabulosa, que é do litoral alentejano, que está, enfim, a ser distorcida com, neste caso, estufas intensivas. E, portanto, isto são imagens, infelizmente, recorrentes da nossa incapacidade para cuidarmos daquilo que é nosso, que em muitos casos é identitário, quer ao nível local, quer ao nível nacional. Próximo slide, por favor. Aqui do lado esquerdo temos uma imagem daquilo que é designado incorretamente como uma limpeza de linhas de água.
em que se fez praticamente um corte raso da vegetação ripícola e da vegetação envolvente, que é absolutamente essencial, não só para o ecossistema ribeirinho, como também para, entre outras coisas, o controle de cheias e de secas. Tem um papel absolutamente essencial na regulação do ciclo hídrico. Do lado direito temos o estado em que ficou uma albufeira, ou o espaço que, virá, que hoje em dia é ocupado por uma albufeira, isto neste caso é o Baixo Sabor. Isto é um estado de destruição que nós vemos resultante da desmatação e que também se começa já aqui a notar aquilo que é tendencialmente irreversível neste tipo de obras, que é a destruição total do solo. E, portanto, temos aqui um exemplo de uma obra inútil do ponto de vista da política energética nacional e que destruiu metade de um sítio da Rede Natura 2000. Próximo slide, por favor. Portanto, temos que não só permitir a regeneração dos ecossistemas e promovê-la, como, em muitos casos, fazer um restauro ativo dos ecossistemas, que é o que nós estamos a ver aqui na imagem da direita. Na imagem da esquerda estamos a ver a regeneração natural do carvalho, que é, enfim, uma das espécies autóctones, que tem, entre outras, a virtude de ser mais resistente ao fogo. E, portanto, nós temos mesmo de pensar não apenas em cuidar daquilo que temos, mas em começar a restaurar ecossistemas que foram profundamente degradados por um mau uso do solo, por incêndios, por aí fora. Próximo slide, por favor. A metodologia que o CNADS usou neste trabalho foi, em primeiro lugar, naturalmente, rever os relatórios que existem sobre espécies de habitats e a literatura internacional sobre as melhores práticas de gestão das áreas protegidas. Foram feitos um conjunto de audições com os parceiros essenciais. Consultámos por via escrita 321 entidades, das quais recebemos 60 respostas de todos os tipos de entidades, organizações, seja das autoridades, das autarquias, das autoridades nacionais, organizações ambientais, organizações económicas, organizações profissionais, organizações científicas. Próximo slide, por favor. Os resultados essenciais desta análise, eu sugeria que começassem por ler o resumo executivo, que é um resumo de 2 páginas, que tem, enfim, o sumo dos nossos resultados, mas, tal como o Sr. Presidente do CNADS, eu recomendaria uma leitura, se possível, integral do relatório. E o primeiro comentário é reforçar que a estratégia de biodiversidade é um pilar essencial do Pacto Ecológico Europeu. Estamos a falar de proteger 30% da área territorial, dos quais 10% com proteção restrita. Estamos muitíssimo longe. Isto é alcançável no sentido em que é possível, tecnicamente e economicamente, mas não temos estado a fazê-lo. E não temos estado a fazê-lo por falta de ferramentas e, eventualmente, por falta de vontade até agora. De facto, o estado da conservação da natureza, como as imagens que eu mostrei demonstram, é mesmo grave. As ferramentas que temos neste momento não permitem mudar de paradigma. Há algumas coisas que andam a ser feitas, mas são, digamos, meramente incrementais, e nós precisamos de um salto qualitativo significativo. Foi um resultado unânime de todos os parceiros consultados, desde as autarquias, organizações ambientais, organizações profissionais, científicas, que em Portugal as áreas protegidas têm sido ou muito mal geridas ou não geridas de todo. Portanto, há uma perspectiva, há uma tutela nominal, mas que depois não se concretiza no terreno. E isto foi uma conclusão unânime de todas as entidades que nós ouvimos. Para além do conhecimento que nós próprios, enquanto CNADs, muitos de nós temos um conhecimento direto do terreno e que corrobora, enfim, estes resultados ou estes comentários dos parceiros que nós entrevistamos. E há, por outro lado, e é interessante ver este contraste, que há um reconhecimento maior do que havia há alguns anos atrás, eu diria generalizado, da importância das áreas protegidas, quer para a entidade nacional, quer para a entidade local. Ou seja, mesmo e sobretudo as entidades discordam dos métodos de gestão ou da insuficiência da gestão, querem afirmar, querem proteger estas áreas. Isto é um resultado que é muito importante, eu diria politicamente muito significativo, porque há 10 ou 15 anos atrás havia um pouco a perspectiva que havia muitos atores que diziam estas áreas protegidas são um incómodo, são uma chatice e tal. E já passou essa fase neste momento. Há um reconhecimento muito forte da necessidade de usufruirmos e aproveitarmos no bom sentido destas áreas. E ela é transversal a todos os parceiros. E, portanto, estamos neste momento num momento de viragem das políticas, quer porque temos compromissos internacionais que assumimos de forma muito clara, quer porque neste momento temos a possibilidade de ter ferramentas, também por virtude do Pacto Ecológico Europeu, que não tínhamos até agora. O próximo slide, por favor.
E, portanto, o CNADES recomenda, primeiro, um modelo de governança que seja estável, que seja inclusivo, ou seja, que envolva os parceiros, isso não tem acontecido até agora, que seja transparente, que seja eficaz e também eficiente. Não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar meios. Sejam eles meios financeiros, sejam meios humanos, temos que ser eficientes naquilo que fazemos, para além de sermos eficazes em relação ao cumprimento dos objetivos fundamentais, que são objetivos de conservação. Segunda conclusão, muito importante, os meios têm que ser muito fortemente reforçados. Humanos, económicos, institucionais, organizativos. Terceiro aspecto, o ordenamento do território tem que ser reformulado. Ele tinha muitas deficiências no passado, o modelo presente não está a funcionar nada bem e, portanto, é necessária uma reformulação profunda nesta dimensão do ordenamento. E, finalmente, é necessário levarmos a sério a educação para o ambiente e a sustentabilidade e as nossas áreas protegidas são locais de eleição para fazer isso. Precisamos de mudar de mentalidade se queremos, de facto, concretizar o parque ecológico e ter sobrevivência no futuro. Toda a gente já se convenceu e o último ano foi evidente nessa matéria de que temos que enfrentar as alterações climáticas. A perda de biodiversidade é uma ameaça semelhante, se não maior, do que as alterações climáticas. E tem-se-lhe dado muito pouca atenção. E para fazer isso precisamos, de facto, de conhecer o nosso território, a nossa natureza e há uma componente educativa absolutamente necessária. Próximo slide, por favor. O modelo de governança. Há aqui coisas que já existem, mas que funcionam menos bem. Existe uma autoridade nacional que cumpre funções de regulação e planeamento, mas muito mal as funções de coordenação e, sobretudo, de monitorização. As áreas protegidas têm que ter um diretor executivo e uma equipa técnica própria. Isto foi uma conclusão unânime de todos os parceiros e é uma prática universal em todo o mundo em matéria de gestão de áreas protegidas e, portanto, é uma idiosincrasia infeliz que isto não exista neste momento em Portugal. Já existiu com resultados razoáveis ou bons em alguns casos, mas neste momento não existe e toda a gente diz que isto é absolutamente necessário. Toda a gente concorda que tem que haver uma gestão colaborativa e isso eventualmente será mais facilmente concretizado através de um órgão colegial, que é uma fórmula que neste momento não está a funcionar na maior parte dos sítios. Precisamos de um fórum de concertação que poderá ser um papel desempenhado pelos conselhos estratégicos que já existem, mas que não têm cumprido essa função. Tem sido quase uma correia de transmissão de informação e não um verdadeiro fórum de concertação entre os parceiros. Há uma supervisão que é exercida pela estrutura regional do ICNF, mas que cumpre funções de apoio e de supervisão, mas não cumpre ou cumpre de forma muito insuficiente uma função importantíssima que é a fiscalização. E, finalmente, tem que haver uma avaliação independente dos gestores e independente dos reguladores. Essa avaliação independente, hoje em dia, não existe todo. Próximo slide, por favor. Ao nível dos meios, todos os meios são necessários. Eu gostaria de destacar aqui 2 ou 3 que são essenciais. Tem que haver um business plan, tem que haver uma autonomia de gestão, meios próprios. Depois o meu colega Miguel Araújo irá falar um pouco mais sobre isso. É necessário que haja uma remuneração dos serviços de ecossistemas, ou seja, as áreas protegidas fornecem um serviço público, ele tem que ser remunerado às autoridades locais e aos proprietários e aos gestores do território. Em muitos casos, como eu referi há pouco, temos mesmo de partir para a recuperação, para o restauro de ecossistemas muito degradados. Os incêndios são a situação mais óbvia que toda a gente reconhece, mas há muitas outras situações de perda de solo, de destruição de habitats essenciais que também têm que merecer essa atenção. É essencial o envolvimento dos atores locais, como já referimos, e é importante a aquisição de terrenos para o domínio público. Por exemplo, no setor florestal, apenas 3% da área florestal é domínio público. Isto é uma ferramenta que, a nível mundial, é considerada importante para a gestão de áreas protegidas e que nós temos que prosseguir. Próximo slide, por favor. Ao nível do ordenamento de território, o modelo presente é complexo e ineficaz. Estão aqui alguns indicadores. Os planos especiais de ordenamento, embora, tenham algumas dificuldades, ou tiveram no passado alguns problemas, mas apesar de tudo é um mecanismo menos complexo e que oferece maior segurança jurídica do que o modelo que está atualmente em vigor. É muito importante dizer isto também, e será ficado pela minha colega Teresa Andressen, que para além de planos de ordenamento, é absolutamente essencial que haja ferramentas de gestão proativas, que complementem a vertente do ordenamento, se quiserem mais regulamentar. Próximo slide, por favor.
E, finalmente, a educação para o ambiente e sustentabilidade é, de facto, essencial. As áreas protegidas são absolutamente essenciais para uma educação, sobretudo das gerações mais jovens, mas de toda a população. Temos aqui um exemplo de uma sala de aula ao ar livre, neste caso em pleno Parque Natural de Serras de Ar e Candeeiros. E do lado direito temos o exemplo de o que não se deve fazer. Temos aqui uma área protegida em que as instruções aos visitantes são todas pela negativa. Você está proibido de fazer isto, aquilo e o outro. Não. Temos que dizer às pessoas o que é que podem e devem fazer nas áreas protegidas. Em primeiro lugar, têm que conhecê-las, porque é a única forma de as amarmos, porque só defendemos aquilo que amamos, é mesmo necessário defendermos as nossas áreas protegidas. Muito obrigado pela vossa atenção. E passar agora a palavra ao meu colega Emanuel Gonçalves. Muito obrigado, Sr. Professor. Faça o favor. Sr. Conselheiro Emanuel Gonçalves. Muito obrigado, muito bom dia, os meus cumprimentos. Eu completava esta apresentação dizendo duas ou três coisas. A primeira é que para nós, de facto, a conservação da natureza deveria ser para Portugal uma prioridade estratégica por motivos óbvios. Uma prioridade estratégica política, empresarial, científica, autárquica. E porquê? Porque este é o nosso principal elemento diferenciador no contexto europeu. Portugal é um país rico em natureza e nenhum outro tem tanta natureza em terra e principalmente no mar como Portugal. E como tal, um país que tem esta riqueza e este património, o que é que deve fazer desse mesmo património? Bom, nós achamos que o deve proteger, que o deve promover e que o deve valorizar. E esta é, obviamente, uma responsabilidade coletiva. Mas aquilo que este nosso trabalho mostra é que nós estamos a falhar nesta matéria. Nós estamos a falhar na proteção, não alcançamos os objetivos em proteção em área, em qualidade dessa proteção, nos mecanismos de implementação. Nós estamos a falhar na promoção. Muitas pessoas não conhecem sequer o nosso próprio património e sem natureza não é possível valorizar os territórios sem esse conhecimento. Outros países têm golfe, têm sol, têm praia, mas natureza não. E a natureza, quando se perde, perde-se esta mais-valia, esta riqueza. E nós também não valorizamos. E não valorizamos porque hoje a natureza não gera valor para a sociedade ou não gera o valor que poderia gerar e, portanto, temos muitas vezes este estigma que é pelos privados, por algumas autarquias até, ou mesmo pelo Estado Central, de que a natureza é um entrave ao desenvolvimento humano porque não gera valor. E em muitos casos, como nós mostramos neste trabalho, nem sabemos os valores que temos ou os objetivos que queremos atingir. E, portanto, as conclusões do trabalho do CNAD são claras nesta matéria, mas também são os relatórios que nos vêm da Europa e os estudos científicos que têm apontado que estamos a ficar mais pobres em natureza, estamos a ficar mais pobres em capital natural, e isso foi já demonstrado na apresentação aqui trazida. E eu acrescentaria que, no caso do mar, em particular, temos um mar ao abandono no que a conservação da natureza diz respeito. Nós temos menos de 0,001% do mar português protegido em áreas que não permitam, por exemplo, atividades extrativas como a pesca, e temos uma descoordenação na gestão desse mar que não permite alcançar esses objetivos. Portanto, a situação é grave, é preciso uma mudança, porque fazer igual não vai, de facto, funcionar. E este reforço que aqui identificamos de meios é absolutamente essencial, mas também é essencial um reforço e uma alteração de paradigma de processos. E a conservação da natureza tem que ser entendida, obviamente, nas áreas protegidas desde logo, e é esse trabalho que aqui trazemos, mas também tem que ser entendida como um mecanismo fundamental na agricultura, nas pescas, nas políticas das cidades e do ordenamento do território. E aquilo que a Europa nos mostra com o Pacto Ecológico é que, de facto, a natureza vai ser valorizada, é o futuro da bioeconomia, e a pergunta que aqui deixamos, no fundo, é quando esse futuro, que é agora, chegar, se vamos lamentar ter desbaratado esta nossa natureza, este nosso ativo estratégico central para o país, e, portanto, solicitamos uma atenção a este trabalho que o CNAS aqui traz, no sentido de podermos trabalhar nas soluções em conjunto para valorizar a conservação da natureza e o nosso património natural. Muito obrigado. Passaria a palavra ao meu colega José Guerreiro. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Conselheiro José Guerreiro, certo? No nosso alinhamento, penso que era o Miguel Araújo a seguir.
Miguel, sim, Miguel Bastos Araújo. Faça favor. Não estamos a ouvir. Ok. Estão-me a ver? Agora sim. Estamos a ouvir e ver. Faça o favor. Então, muito obrigado e muito bom dia a todos. Dada a exiguidade do tempo, eu serei breve, quase esquemático. E começaria com uma definição. A biodiversidade é um bem público. É importante que tenhamos isto claro. Um bem público que em Portugal ocorre primordialmente em terreno privado. Os privados não gerem o bem público, a menos que lhes traga uma vantagem económica. E de aqui gera-se um conflito. A vantagem económica advém normalmente da comercialização de bens e serviços. Acontece que grande parte dos serviços proporcionados pela biodiversidade não está à venda. Quanto custa a produção de oxigênio, a regularização do ciclo hidrológico, a produção de solo, a polinização das plantas, o efeito de diluição da biodiversidade na diminuição da propagação de doenças infecto-contagiosas, o bem-estar e equilíbrio emocional das pessoas. Alegadamente muito. As contas da OCDE apontam para uma estimativa de 125 a 140 trilhões de dólares na escala curta, ou seja, cerca de metade do PIB mundial anual. Só a crise de Covid-19, que não está desligada da crise de biodiversidade, representou uma perda de 6,5% do PIB mundial em 2020. Ora, estas contas são raramente feitas e menos ainda integradas nos processos de decisão. Por isso, uma árvore morta vale mais em Portugal do que uma árvore viva. As áreas protegidas, que são reservatórios de capital natural, têm vindo a descapitalizar-se década após década. Como referiu o meu colega e conselheiro Joanás de Melo, a Rábida está a ser comida por dentro, a Costa Alentejana está a ser plastificada por fora. São exemplos paradigmáticos. O fracasso da gestão do bem público nas áreas protegidas é um fracasso do Estado e das instituições, nomeadamente deste hemiciclo, a quem cabe legislar para resolver o conflito entre a proteção do bem público e o direito de usufruto da propriedade privada. À esquerda do hemiciclo, entenderia uma solução que passasse pela expropriação de terrenos em áreas protegidas, passando a sua gestão para a alçada do Estado. À direita do hemiciclo, entenderia uma solução que passasse pela remuneração aos proprietários privados pelos serviços de biodiversidade produzidos nestas propriedades, em troca de uma gestão contratualizada, como ocorre em outros países, como a Austrália e a África do Sul, por exemplo. A discussão ideológica à parte, importam soluções que funcionem. Até agora, pouco tem funcionado. É uma das conclusões do nosso relatório. O CNADES, aliás, em consonância com recomendações da Comissão Europeia, propõe a aplicação do princípio do utilizador-pagador nas áreas protegidas. Na prática, este princípio permitiria completar a dotação orçamental do Estado nas áreas protegidas com um autofinanciamento proveniente dos utilizadores destas áreas, através da cobrança de taxas e portagens. Isto sim, seria imprescindível que uma parte significativa dessa verba fosse usada para cobrir custos de gestão efetiva do capital natural, independentemente da gestão ser privada ou pública. Tal como noutros domínios, a qualidade paga-se. E uma área protegida com um elevado capital natural e bem gerida pode cobrar mais aos seus visitantes que uma área protegida que esteja descapitalizada e mal gerida. A capacidade de autofinanciamento implica alterações no modelo de gestão, como foi também referido anteriormente, um conselho de gestão composto pelas entidades com jurisdição sobre o território protegido, tal como de certo modo existe atualmente, mas deverá também incluir um diretor executivo de perfil técnico. E termino referindo à analogia do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, aí há dias no Jornal Público, quando ele diz que um diretor executivo de uma área protegida seria como um autarca não eleito. Portanto, quanto me é dado a perceber, esta é uma visão estritamente administrativa. Uma área protegida pode também ser encarada como um banco que gera o capital natural, contrariamente aos bancos que gerem os recursos financeiros. Quem gostaria de ver o seu banco gerido executivamente por alguém sem perfil técnico, como pudesse ser um autarca? Essa é a questão que eu deixo no ar. Muito obrigado. Passo a palavra ao meu colega José Guerreiro. Muito obrigado. Conselheiro José Guerreiro, faça o favor. Desculpe, eu penso que tínhamos combinado de ser primeiro a colega Teresa Anderson. Muito bem, faça o favor. Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Também a minha saudação para todos os deputados dos vários grupos parlamentares.
estão aqui connosco hoje. Já muito foi dito, eu não vou me alongar, eu queria apenas pedir realmente, enfim, um especial, permitam uma palavra, um especial carinho para o nosso documento. Foi um tempo longo para o podermos produzir, para ouvirmos muitos e, enfim, portanto, que houvesse essa oportunidade. Eu queria aqui hoje sublinhar que aquele primeiro dispositivo que o conselheiro Joanás de Melo apresentou sobre o inadequado ou mau estado de conservação dos habitats e das espécies deve-se, sobretudo, ao abandono da paisagem, ou seja, à ausência de uma gestão ativa e efetiva no terreno. Se não chegarmos ao terreno, não chegamos lá, não respondemos aos desafios que temos na nossa frente, no terreno e no mar. Permitam-me acrescentar também este, que não é um pormenor, é uma questão maior aqui também. Por outro lado, nós, como já vimos, estamos num momento de viragem das políticas europeias nestas matérias todas, enfim, deste mundo neutro em carbono, tudo isso, enfim, e, portanto, é mesmo um momento-chave para fazermos isto bem. Quando nós visitamos uma área protegida e passamos a placa que nos anuncia a área protegida, o estado de conservação do lado de lá e do lado de cada placa é o mesmo. Isto não pode continuar assim. Permitam-me esta imagem um pouco simbólica. Tem que, de facto, haver diferenciação. Nós estamos a falar de 8% do território nacional. E realmente tem que ser territórios, não que já referimos, que são da nossa identidade, mas, sobretudo, tem que ser territórios de referência, onde temos que ir e aprender como fazer bem. Porque o problema do abandono da paisagem é o maior problema do nosso país, na minha perspectiva. E, portanto, por algum sítio temos de começar. Elejamos as áreas protegidas como esses sítios, dando-lhes meios, dando-lhe, portanto, meios e apontar-lhe o caminho certo. Por outro lado, gostava só de deixar aqui uma nota para melhor compreenderem o que é o nosso apelo. Como sabem, qualquer museu em Portugal tem um diretor e tem uma equipa técnica. Como é que uma área protegida não tem? E, portanto, deixava apenas este paralelo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Tenho então agora a palavra o Sr. Conselheiro José Guerreiro. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas conselheiros. Vou tentar partilhar o ecrã com a apresentação que tenho preparada. Não sei se já estão a ver. Estamos sim. Faça o favor, estamos a ver. Muito bem. Então, bom dia de novo. A minha intervenção diz respeito a um aspecto crítico, que aliás mereceu um excerto deste longo trabalho que viemos a fazer, e diz diretamente respeito à implementação da Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, nomeadamente no que se refere aos programas especiais de ordenamento do território, ou seja, ao artigo 78, e veremos que isto é um aspecto absolutamente crítico da gestão das áreas protegidas. Como se recordam os senhores deputados, havia um prazo de 3 anos para a transposição para planos diretores municipais dos conteúdos dos planos de ordenamento da área protegida. A situação real neste momento é que após 3 adiamentos sucessivos, portanto 7 anos depois da publicação da lei, o ponto de situação é que das 25 áreas protegidas, apenas 22 concluíram o processo de transposição, ou melhor, 22 não concluíram esse processo de transposição e aquelas que o fizeram são pequenas reservas naturais. Dos 67 municípios que estão abrangidos, só 25 integraram os conteúdos dos planos de ordenamento da área protegida e desses, muitos não receberam validação do ICN. Nenhum plano de ordenamento da área protegida foi reconduzido a programa especial de ordenamento do território, estando apenas em consulta pública, o que diz respeito à Serra da Área e Candeeiros. Verificou-se, ao contrário do que presumia a lei, que tinha como base um conceito de existir um plano único que o cidadão pudesse consultar sem estar a consultar diferentes programas, verificou-se que essa ideia, até generosa, é inexecuível e que era necessário um regulamento específico para cada área protegida, uma vez que os planos diretores municipais não acolhem as normas relativas à conservação da natureza e, na sua maioria, apenas acolhem normas urbanísticas. Nenhum regulamento específico está ainda aplicado. Mas
há vários processos que estão avançados de transposição para PDM, mas que não estão validados pelas duas entidades em simultâneo envolvidas, Instituto de Conservação da Natureza e Direção-Geral do Território. Por fim, os processos de transposição estão em velocidades diferentes nos diferentes 67 municípios, quer por processos de adaptação, quer por processos de revisão. O que implica que esta circunstância, aliás, reconhecidamente constatado pelos próprios autarcas, implica o arrastar do processo durante mais vários anos. Que consequências é que daqui resultam? O facto de haver municípios que já transpuseram as normas e outros que não o fizeram, e que podem vir a fazê-lo com diferença de anos, levanta legítimas dúvidas sobre qual dos regimes será aplicável. Se a nova Lei do Ordenamento do Território, ou se a Lei do Ordenamento do Território de 1998. Sendo, obviamente, duvidoso que possam existir dois regimes diferenciados. Aliás, neste momento nós temos em Portugal 3 regimes de ordenamento do espaço nacional, conflituantes entre si, nomeadamente a Lei de 48 de 98, a nova Lei do Ordenamento do Território e a Lei do Ordenamento do Espaço Marítimo, que tem implicações na zona costeira. Mas a ausência dos planos de gestão nas áreas protegidas limita profundamente a avaliação da eficácia das próprias áreas protegidas, notando-se que até hoje nenhuma avaliação da eficácia das áreas protegidas foi feita. Ou seja, o plano de ordenamento é, neste momento, o único e escasso instrumento orientador da gestão. Face a esta situação, que por si é potenciadora de conflitualidade jurídica, basta pensarmos o que é que será um empresário, por exemplo, que tem um processo de licenciamento num município que já transpôs para o seu PDM as devidas normas e aquele que não transpôs, portanto, situações conflituantes e anacrónicas. Desta forma, o que o CNAD vem novamente reforçar, esta é a segunda recomendação que faz à Assembleia da República e ao Governo, que se adote um prazo realista para que este processo seja concluído, mas sobretudo que nos termos da recomendação que já foi feita em 2018, nomeadamente no tocante aos planos especiais de ordenamento do território, nomeadamente ainda na Rede Nacional de Áreas Protegidas, se encontrem soluções para as fragilidades e problemas criados por uma lei que, tecnicamente, é infazível, tal como se provou pela necessidade de se criar regulamentos específicos. E a nota que aqui deixamos é a nossa disponibilidade para participar neste processo, mas é uma nota muito forte, indicando que já não se trata apenas de uma solução meramente técnica. Carece de intervenção política no sistema de gestão territorial. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminado o tempo das intervenções iniciais da exposição, e que excedeu largamente aquilo que estava previsto, mas faz todo sentido, até devido ao número de elementos que compunham o CNASD. Passamos agora, já agora digo que os documentos que nos enviaram foram todos distribuídos e enviados aos grupos parlamentares, por isso todos os grupos parlamentares têm conhecimento dos documentos que estão em apreço e também gostaríamos, tanto quanto possível, de poder, e se acharem que não há qualquer inconveniente, nós usaremos nomeadamente o PowerPoint inicial e, se for possível, este que agora foi apresentado para nos ser enviado, para depois fazer distribuição por todos os grupos parlamentares e, obviamente, munir todos os seus deputados e senhoras deputadas da informação, tanto quanto mais abrangente possível. Aliás, se tiverem outros documentos que considerem importantes e pertinentes para análise destas questões, façam favor de nos enviar, que eles serão distribuídos pelos grupos parlamentares. Posta esta questão, vamos agora passar então às intervenções dos diferentes grupos parlamentares. A inscrição que temos, e se assim não for, corrigir-me-ão e darão a identificação de outros senhores deputados. Temos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado André Pinotes Batista, pelo Grupo está online, o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que está presente. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, serei eu próprio a fazer a intervenção e, nesse sentido, solicito ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, como coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, se me poderá substituir durante esse período de tempo, dos 4 minutos da intervenção. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputada Paula Santos. Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que está online. Creio que são as inscrições que temos ao momento asseguradas perante os diferentes grupos parlamentares, certo?
Muito bem. Assim, vamos dar início a estas apresentações. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista tem a palavra. Muito bom dia. Faça o favor. Muito bom dia, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar na sua pessoa todo o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o seu Presidente, o coordenador deste grupo de trabalho, João Joanás de Melo, e também todos os senhores conselheiros. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não só temos nada a dizer sobre as longuíssimas intervenções, como, pelo contrário, agradecemos ao Sr. Presidente da Comissão esta latitude pela importância do documento e da reflexão que aqui nos foi trazida pelo CNADES e pelo contributo que também constitui para o nosso trabalho parlamentar e para o acompanhamento que fazemos mormente destas questões que têm a ver com a conservação da natureza e muito em particular com a gestão destas áreas específicas, cuja proteção está devidamente enquadrada do ponto de vista legal. No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, existe um quadrilátero de ecologia responsável que hoje ficou aqui bem ilustrado pelo contributo de Vossas Excelências. Conhecimento, sensibilização, coordenação e meios. E é verdade que temos tremendas oportunidades e avanços, mas também que existem lacunas e algumas delas que aqui foram identificadas, teremos a oportunidade também de questionar para podermos aprofundar um pouco mais o caminho que gostaríamos de seguir. Mas sobre este quadrilátero, gostaria de referir antes de mais que nos satisfaz que ao nível do conhecimento exista hoje e numa série longa de muitos anos um conhecimento muito mais profundo e disseminado sobre a importância que estas zonas têm, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico, porque às vezes há quem defenda que existe uma litigância entre ambas. Ela não é verdade, é possível, e temos belíssimos exemplos pelo país de coexistência da nossa riqueza ambiental com o nosso desenvolvimento económico. É necessário que o radical seja o da sustentabilidade e da ação, no fundo permitam-me utilizar este termo, que a ganância não se sobreponha ao interesse geral, sem que isso exclua que ambiente, economia e sustentabilidade possam caminhar de mãos dadas. Há de facto uma matéria na qual acompanhamos o CNADES e que tem a ver com o facto de vivermos um momento-chave. Um momento-chave porque as gerações mais novas, impulsionadoras muitas vezes da opinião pública, muito mais do que se julga, terem hoje uma disponibilidade muito maior para abraçar estas causas ambientais de forma muito apaixonada, de forma cada vez mais informada, e registramos isso também como uma tremenda oportunidade. Ao nível da coordenação, gostaria de sublinhar um aspecto que o Dr. João Joanás de Melo referiu e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha e demonstra desde aqui disponibilidade para que se faça o caminho, no sentido de passarmos de facto a ter um modelo de organização e de gestão que permita ter uma direção executiva e uma equipa técnica. Eu sublinhava aqui, com todo o respeito, mais do que a direção executiva, a necessidade premente, e com uma declaração de interesses de ser filho de um biólogo que teve responsabilidades na Serra da Malcata, na Ria Formosa, há muitas décadas atrás, e de perceber a importância que estas equipas técnicas têm na coordenação depois das decisões políticas que são tomadas nas diversas instâncias e, portanto, dizer que acompanhamos esta preocupação com muito afinco. No entanto, gostaria também de questionar, quando falamos de uma gestão transparente, de uma gestão partilhada, se a cogestão, definida pelo Decreto-Lei 116 de 2019, e bem sei que houve aqui um senhor conselheiro que falou de outras referências jurídicas mais antigas e na qual também percebemos aquilo que disse, mas relativamente a esta matéria da cogestão, que envolve poder central, poder local, instituições governamentais, organizações não governamentais, que é uma lei de 2019, um regime de 2019, um decreto-lei, aliás, que balanço é que fazem, que aperfeiçoamentos é que podem ser colocados, que aspectos positivos e negativos é que podem ver. Apenas uma ligeira discordância. Naquilo deste quadrilátero de conhecimento, sensibilização, coordenação e meios, em termos de meios, nós acompanhamos que os meios ainda não são suficientes. Mas temos que destacar que 66,39 milhões de euros assegurados em partes quase iguais pelo POCUR e muito particularmente pelo Fundo Ambiental, que estão atualmente aplicados em investimentos em curso na conservação da natureza e da biodiversidade, constituem um salto quantitativo e qualitativo. Há caminho para fazer,
Com certeza que sim, mas também não podemos deixar de ver que existe aqui um investimento que não existia anteriormente e que tem que ser robustecido, obviamente, mas é bom que cada vez mais, e nomeadamente do Fundo Ambiental, até numa componente mais pedagógica, não para os senhores conselheiros, de quem tenho muito mais a aprender, com certeza, do que ensinar, mas para quem nos possa ouvir de casa, que o Fundo Ambiental se financia, sobretudo naquilo que são as práticas que são lesivas ou menos amigas do ambiente, e é muito importante que ao longo dos anos estes meios vão sendo reforçados. Quero terminar, Sr. Deputado, faz favor. Já, Sr. Presidente, estamos em grande sintonia. Para finalizar, gostaria apenas de destacar, com um cumprimento muito particular ao professor João Joanás de Melo, o exemplo que deu sobre a Lagoa de São Pedro. É de facto muito importante que se mudem mentalidades e, quando queremos preservar a natureza, que encaminhemos as pessoas de forma positiva e que não seguimos o caminho das proibições, e deixar aqui que essa sim uma ilustração muito feliz do Sr. Professor, que orientemos as pessoas para o bom usufruto das riquezas ambientais que temos, ao contrário de algumas práticas mais punitivas. Muito obrigado, Sr. Presidente, e um cumprimento a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começamos por agradecer ao CNAD e aos seus conselheiros, na pessoa do Sr. Presidente, o professor Dr. Filipe Duarte Santos, estes importantíssimos contributos para uma reflexão estratégica sobre a gestão das áreas protegidas em Portugal. Vale a pena, de facto, salientar que estes pareceres são elaborados por especialistas, técnicos prestigiados e que tivemos a oportunidade de ouvir, que são dedicados à causa pública e que, num Conselho que é independente, tem a missão de ajudar e orientar as políticas de ambiente. Há críticas, de facto, contundentes em relação à gestão das áreas protegidas no quadro dos instrumentos de ordenamento do território. Os atrasos na recondução dos programas especiais têm-se acumulado. Há prorrogações sucessivas dos prazos, as transposições para o PDM andam a passo de caracol. Apesar das dificuldades e da complexidade destes processos, já não se compreendem as razões que levam a tantas demoras. Se não vejamos, no ponto 5 do parecer, de fevereiro de 2021, fala-se mesmo na situação de abandono a que as áreas protegidas foram sendo votadas. O Governo bem pode dizer que tudo são rosas nas áreas protegidas, que vai haver mais dinheiro, mas, na verdade, continuamos longe de termos uma política de conservação da natureza que sirva aos interesses do país. O CNADS, nas suas recomendações, faz várias propostas para atacar os problemas e contribuir para uma gestão mais ativa das áreas protegidas. Assim, gostaria de colocar as seguintes questões. O CNADS fala da separação entre a gestão das áreas protegidas e regulação, avaliação, criticando que, na atualidade, o ICNF assume os dois papéis. Contudo, para o ICNF poder assumir uma posição de maior supervisão no sistema, tal implica o seu maior distanciamento em relação à cogestão. Na prática, implica que os agentes locais, como as autarquias ou as comunidades intermunicipais, tenham maior responsabilidade na gestão. Mas será que já têm a capacidade ou maturidade para o poderem fazer? Pergunto, como é que devemos operacionalizar esta recomendação? O parecer refere a Estratégia Europeia de Biodiversidade 2030 e a necessidade de elaborar um Plano Nacional de Conservação e Restauro e aprovar até ao final de 2021. Pergunto, qual é a relevância deste instrumento, na vossa perspectiva? Se têm conhecimento das diligências em curso, atendendo ao prazo referido, em risco de ser ultrapassado? Que prioridades, no facto, deviam ser contempladas? O parecer fala nas dificuldades associadas à implementação da Lei de Bases da Política Pública de Solos no Ordenamento do Território e Urbanismo, referindo várias propostas de alteração que não foram acolhidas. Aliás, o Sr. Conselheiro José Guerreiro há pouco falava sobre o assunto e refere o parecer que várias propostas de alteração não foram acolhidas, por exemplo, nas recomendações de 2018. O que é que pode ser, de facto, feito para melhorar a eficácia dos processos de adaptação e transposição? Foi publicado o 6º relatório do IPCC sobre as alterações climáticas. É referido que a capacidade dos espaços naturais e nos oceanos, enquanto consumidores de carbono, pode estar condicionada face ao crescimento das emissões de gases com efeito de estufa. As áreas protegidas são áreas críticas e devem ser salvaguardadas e geridas de forma a garantir o funcionamento dos serviços de ecossistemas. De que forma é que os nossos instrumentos de planeamento e gestão, e esta é uma questão importante, podem integrar orientações para lidar com os desafios da mitigação e da adaptação dos impactos das alterações climáticas? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra pelo Bloco de Esquerda o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda agradece e saúda este trabalho desenvolvido, os documentos que estão aqui em apreço, e este trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E estes documentos aumentam as nossas preocupações sobre vários aspectos, nomeadamente o facto de que está em causa algo que há muito tempo deveria estar concluído, ou pelo menos deveria estar numa fase mais adiantada do que aquilo que está. Na realidade, relembro que esta recomendação, agora apresentada, resulta da prorrogação, pela terceira vez, do prazo que já terminou a 13 de julho, da transposição dos planos especiais de ordenamento do território para o plano diretor municipal, intermunicipal ou outros planos municipais. Ou seja, estamos continuamente a adiar algo que, naturalmente, é necessário terem atenção, e uma atenção muito mais cuidada e muito mais devida. Na verdade, concordamos com uma observação que foi apresentada quando das exposições que acabamos de ouvir, quando se diz que tem que existir um prazo realista para a conclusão deste processo, ou seja, tem que haver essa meta definida para quando é que, no fundo, este processo poderá estar terminado ou tem por intenção terminar. Senão andamos permanentemente a adiar uma questão quase que inadiável. E depois preocupa-nos muito alguns dados que aqui nos são fornecidos. Quando se diz que dos 67 municípios abrangidos por este tipo de planos, pelos planos de ordenamento das áreas protegidas, só 25 já integraram esses mesmos planos. Há 42 municípios em falta. Quando nos diz que 22 das 25 áreas protegidas, o processo de transposição para PDM não está concluído. Quando nos diz, por exemplo, que nenhum plano operacional das áreas protegidas foi reconduzido a programa, inclusive em alguns casos sobre o plano de ordenamento de Albufeiras, como é um dos casos que temos acompanhado muito de perto aqui nesta Comissão, o da barragem da Caniçada, que carece urgentemente de algo que determine aquilo que é necessário fazer, se aquilo que é possível ou não intervir. E, portanto, nesta perspectiva, isto deixa-nos aqui com várias preocupações. E acresce dizer que, neste momento, Portugal é o segundo país da Europa com maior número de espécies de mamíferos e plantas em vias de extinção. Está, inclusive, na lista vermelha da União Internacional de Conservação da Natureza. E, por outro lado, no último relatório da Agência Portuguesa do Ambiente sobre o Estado dos Habitats e Espécies da Rede Natura 2000, Portugal é o país da União Europeia com a maior percentagem de habitats em estatuto de conservação desfavorável, em tendência para a deterioração. Quase que se pode dizer que é o pior país a proteger as áreas protegidas. E, portanto, estes dados mostram-nos uma evidência importante, que é a biodiversidade. Quando se fala em processos de descarbonização, e muito bem, quando se fala, e cada vez mais, em situações de proteção do espaço natural, na verdade, esta questão da biodiversidade não tem tido a atenção necessária. E, por isso, é preciso uma prioridade governamental para, no fundo, ser capaz de responder a estas questões, com muitos dos dados que aqui estão plasmados nestes documentos. Pergunto aos senhores membros do CNASD três questões muito concretas. O CNASD tem alertado para a urgência de dotar o país de um sistema funcional de gestão da conservação da natureza, reiterando a preocupante situação de fragilidade em que se encontra o sistema de gestão territorial. Em traços gerais, como entende o CNASD que deve ser melhorado o sistema atual de conservação da natureza e quais são as prioridades a apresentar no imediato? Por outro lado, gostaria de saber como é que vê o CNASD a descentralização de competências em matéria de conservação da natureza. Considera o CNASD que os municípios têm capacidade técnica e financeira, bem como os incentivos certos para salvaguardar o património natural e a biodiversidade das áreas protegidas? Temos algumas dúvidas e gostávamos de ouvir a opinião do CNASD sobre esta matéria. Por fim, e sobre o outro documento, que no fundo se insere na mesma perspectiva e até aproveitando este momento mais reflexivo próprio de uma pandemia, que pelo menos nos deve levar a isso, e devemos perceber qual é a gestão sustentável destas áreas protegidas, tanto em meios humanos que são manifestamente insuficientes, quanto nos orçamentos e quanto na lógica do modo de funcionamento. Pergunto aos membros do CNASD o seguinte:
Considera o CNAS que a remuneração de serviços do ecossistema pode implicar o pagamento de rendas atribuídas, indiretamente em função do tamanho e do tipo de propriedade? Temos algumas dúvidas sobre, nomeadamente, o cálculo do valor desses serviços. Não será preferível para ter um melhor investimento a longo prazo, o Estado enverdar pela aquisição progressiva de propriedade privada inserida em áreas protegidas, a começar pelas zonas de maior valor ecológico? O CNAS aponta como possíveis fontes de financiamento das áreas protegidas a aplicação do princípio utilizador-pagador, do qual nós temos muitas dúvidas. Digamos, aplicação de portagens, taxa de permanência, pode criar e cria com certeza muitas injustiças. Considera o CNAS que este tipo de opções prejudicam as pessoas com menos rendimentos? Que património, e sendo um património de todos, de que forma é que se pode equilibrar e equiparar toda esta situação? E, por fim, tal como temos dito muitas vezes, o CNAS reconhece a necessidade de reforçar fortemente os escassos meios humanos atualmente afetos às áreas protegidas para poder proteger e gerir eficazmente estas zonas do território. Tem o CNAS estimativas concretas do déficit de trabalhadores que é necessário suprir? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Já com alguma tolerância, passo então a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada. Queria começar por agradecer os contributos que nos foram deixados pelos vários elementos do CNADES e a reflexão que também trouxe, a reflexão que permite também que possamos estar aqui hoje a discutir uma matéria tão relevante para o nosso país, que é de facto a conservação da natureza, a conservação das nossas áreas protegidas. Eu gostaria neste momento poder referir 3 aspectos. Há um conjunto de preocupações e de elementos que foram trazidos, são de facto preocupantes e são aspectos sobre os quais o PCP também já teve a oportunidade de intervir na Assembleia da República. Obviamente, estamos de acordo que é necessário e é urgente investir num modelo de gestão que permita proximidade, que permita participação, que permita uma mais eficaz e adequada conservação da natureza, com meios, coisa que hoje não é assim que ocorre. E sobre o primeiro elemento, até num contexto em que, inclusivamente, a Assembleia da República discute matérias sobre as alterações climáticas, nós consideramos que as questões da conservação da natureza, da proteção das áreas protegidas, são também elementos que devem estar presentes nessa discussão e, por isso, na nossa iniciativa, inserimos inclusivamente essa matéria, porque consideramos que deve ser tida em conta na abordagem destas matérias. Um segundo elemento, gostaria aqui de referir que se prende com o modelo de gestão. As várias alterações que têm sido introduzidas ao nível do Instituto Nacional, do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, não têm sido no sentido de potenciar, de aumentar a capacidade de intervenção desta entidade no que diz respeito à proteção das áreas protegidas. Tem sido exatamente no sentido oposto, de fragilizar, de facto, numa lógica, foi utilizada a expressão há pouco, de abandono do território, também por parte do SNF, sim, de progressivo abandono, de concentração de equipas, e isso em nada tem contribuído para o objetivo que se pretende, que é, de facto, a conservação das áreas protegidas. Por exemplo, não faz nenhum sentido, e aliás o projeto de lei que entregámos já nesta legislatura, que é o projeto de lei número 13/14, vai exatamente nesse sentido, e propomos que cada área protegida tenha o seu próprio diretor, cada área protegida tenha efetivamente os seus próprios órgãos e que deve ser, neste caso concreto, o Estado, o Governo, a assumir a gestão destas mesmas áreas. Não acompanhamos a lógica que tem vindo a ser prosseguida no sentido da desresponsabilização por parte do Governo.
Governo relativamente a estas matérias transferido para as autarquias. O que é que nós queremos dizer com isto? Obviamente consideramos que no modelo de gestão das áreas protegidas deve haver o envolvimento e a participação das entidades da comunidade, nomeadamente as autarquias, mas que a responsabilidade e a política sobre esta matéria deve obedecer a critérios e deve ser uma política nacional e não ficar ao sabor de cada uma das autarquias. Mas, obviamente, que deve existir, como é óbvio, esta participação e este envolvimento dos agentes locais. E uma gestão que permita, naturalmente, depois tem que ser acompanhada, como é óbvio, dos meios. E todos nós conhecemos como também o próprio ICNF está depauperado a esse nível e temos feito, inclusivamente, várias propostas de reforço, em particular, de meios humanos. Mas aquilo que é necessário é, de facto, adotar uma opção política, coisa que não tem sido feita nos últimos anos por vários governos, uma opção política, naturalmente, não só da gestão pública, combatendo lógicas mercantilistas e, por isso, o princípio que está aqui colocado do utilizador-pagador gera-nos muitas reservas e é um princípio que não acompanhamos porque, no fundamental, vai penalizar as populações e, em particular, as populações com mais carências económicas. As áreas protegidas o seu usufruto deve ser possibilitado a toda a população e não ficar em função de quem tenha capacidade ou não capacidade económica de poder usufruir dessas mesmas áreas, tendo em conta que estamos a falar de um património natural, um património que é de todos, que é de todos nós. Para terminar, só um último aspecto que se prende com esta questão da alteração ou a nova lei de solos e dos instrumentos de gestão territoriais. Nós não acompanhámos na altura essa alteração e um dos aspectos que nós suscitámos inclusivamente na discussão foi esta alteração de planos especiais para programas especiais, que do ponto de vista do ordenamento do território não nos pareceria que seria o modelo adequado para o objetivo que se pretende. E, de facto, continuamos a considerar que as áreas protegidas, sim, devem ter o seu próprio plano que faça uma adequada gestão e ordenamento desse mesmo território e que, efetivamente, aliás, os elementos que nos foram trazidos de sucessivos atrasos relativamente a esta matéria revela, de facto, que essa legislação não é adequada para o objetivo que se pretende, que é, neste caso, criar instrumentos que permitam, efetivamente, uma proteção adequada e eficaz das áreas protegidas. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos nos estejam a ouvir bem e a ver. Um cumprimento também especial a todos os deputados e cumprimentar também todos os membros, tanto da CNAS, e um cumprimento também especial ao Professor Dr. Filipe, tanto Duarte Santos e bem como também ao seu coordenador do Grupo de Trabalho, portanto, o Jonas de Melo. E, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar, portanto, do CDS, portanto, queríamos, portanto, agradecer, portanto, a exposição feita, portanto, os contributos também que nos fizeram chegar, bem como o parecer, e esta reflexão sobre as áreas protegidas é, de facto, uma temática de extrema importância. E o estudo que nos foi apresentado, e bem os dados, os gráficos e este documento também que nos foi aqui apresentado, mostra que muito está por fazer, ou quase tudo está por fazer, tanto no respeito às áreas protegidas, tanto e à biodiversidade. Os números que nos foram apresentados, de facto, não são nada bons, é um desafio muito grande, tanto para o nosso país, para Portugal. O estado dos habitats e das espécies protegidos pela Rede Natura do ano 2000, os 75% foram aqui apresentados habitats em Portugal que estão em mau estado de conservação, de facto, é um número muito preocupante, bem como os números também que nos foram apresentados relativamente a 30%, tanto apenas das espécies protegidas, tanto que não se conhece o seu estado, e aquelas que se conhece, de facto, o seu estado é muito preocupante, uma percentagem também muito preocupante. As imagens também que nos foram mostradas, portanto, todos os nossos conhecimentos, e são, de facto, bem elucidativas de que muito, portanto, há por fazer. E eu queria também deixar, portanto, duas ou três perguntas, portanto, que queria deixar. Em primeiro, portanto, os pedidos, portanto, de consultas, portanto, que foram feitos e as respostas, de facto, obtidas são, de facto, mesmo muito curtas. Portanto, das 320, creio eu, portanto, a informação, portanto, que nos deram é que 60, portanto, apenas apresentaram, de facto, resposta que, de facto, é
é lamentável, de facto, estes números, tanto nem chega tanto a um terço das perguntas tanto que foram feitas, tanto ao obter resposta é, de facto, bem elucidativo. Sobre as recomendações que nos foram apresentadas, a questão da eficácia dos meios de reforço económicos, bem também o modelo de governança, de facto, tudo tem que ser modificado, o facto da Autoridade Nacional de não coordenar, e as dificuldades que tem tido, a própria supervisão do ICNF, mas eu queria destacar também 2 ou 3 notas aqui. Esta importância que foi também aqui apresentada da criação, portanto, ou seja, a avaliação independente da regulação e da gestão é para nós também muito, muito importante, bem como o reforço de meios, que é também importante, embora tanto o Sr. Ministro muitas vezes tenha dito que tenha vindo a reforçar meios, de facto não é ineficaz ou são ineficientes, e deixar aqui esta nota, qual o envolvimento, pelo que percebemos também, as respostas, tanto por parte dos municípios, têm sido muito, muito ineficazes. De que forma conseguimos envolver aqui mais os municípios? Muitos deles, portanto, apresentam algumas, portanto, dificuldades, portanto, todos nós conhecemos, por falta de recursos, tanto financeiros, tanto ou meios técnicos e humanos que eles próprios, portanto, dispõem, mas tem aqui uma palavra, portanto, importante a dizer, e temos que encontrar aqui um outro envolvimento também por parte dos municípios. A questão, os números que foram aqui apresentados, deixando aqui esta nota e perguntar também dos 67 municípios, quais são aqueles que estão mais avançados e que de facto apresentaram e têm vindo a acatar tanto as recomendações e que de facto aqueles que estão mais atrasados ou aqueles que nem ou tiveram tanto ou nem se prestaram tanto a dar resposta. Portanto, eram estas as perguntas tanto que eu queria deixar relativamente de que forma é que poderemos envolver aqui mais os municípios e quais são de facto aqueles que cumpriram com os planos e que estão a acatar, aqueles que não estão e aqueles que nem se dignaram tanto a responder. Portanto, daí esta nota que eu queria deixar e muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, ou não recebendo mais qualquer inscrição de outros grupos parlamentares, passaremos então agora à questão da resposta global dos requeridos. Tem 20 minutos para fazer esta exposição em função das questões que foram colocadas. Distribuem como muito bem entender, obviamente. Dizer só que os tempos são muitas vezes determinados em função da grelha, aquilo que é estabelecido, obviamente, mas não são propriamente estanques. Nós percebemos perfeitamente, entendemos, e há aqui um bom senso no modo de funcionamento para perceber, muitas das vezes, a necessidade de prolongar de uma forma razoável as intervenções que possam surgir. Eu próprio excedi o tempo que estava determinado e, por isso, aqui me penitencio, naturalmente, mas até a importância que o tema tem para aquilo que é o âmbito de intervenção e as competências desta Comissão, sem estarmos a fazer aqui um ranking destas importâncias, obviamente, mas julgo eu que tem todo este conjunto de considerações que, por vezes, se expandem mais do que aquilo que estava estabelecido. E, por isso, é todo, na minha consideração, e enquanto Presidente desta Comissão, é entendível dentro daquilo que é um prazo razoável do tempo máximo, do tempo que está previsto para durar esta mesma sessão. Por isso, mantenho, naturalmente, independentemente de terem sido ultrapassado largamente na primeira intervenção aquilo que era o tempo estipulado, mantém-se os 20 minutos para este período de tempo, em função das respostas que entenderem por bem fazerem, tendo em atenção as questões que foram colocadas. Por isso, da forma como entenderem gerir o tempo e as intervenções, passo a palavra aos membros da CNASD, porventura ao Sr. Presidente, o Sr. Professor, para ter a primeira intervenção, se assim entender. Faça o favor. Filipe? Não sei se o Presidente do CNADS, Filipe Duarte Santos, está a ouvir. Se não for o Sr. Presidente, um outro elemento, o coordenador ou quem entender, pode iniciar e depois a qualquer momento o Sr. Professor Filipe Duarte Santos também poderá entrar em linha, naturalmente, e dar a sua opinião sobre o que considerar apropriado. Então, se me der licença, eu começaria... Faça o favor. E depois passaria a palavra aqui a um dos meus colegas que já pediram também para intervir. Primeiro, agradecer aos senhores deputados o interesse manifestado e tomo boa nota que todos os intervenientes, sem exceção, manifestaram... Peço desculpa, não estamos a ver, se for possível... Peço desculpa.
É que já me estão a ver? A ligação que esqueci de ligar o Agora sim, muito bem. Muito obrigado. Dizia eu que tomo boa nota que todas as intervenções, sem exceção, referiram a grande importância do tema e, enfim, isso é um primeiro sinal que eu considero como muito positivo, que é preciso realmente que a Assembleia da República assuma que esta temática é mesmo uma prioridade. E que isso tem depois consequências, naturalmente, nas diligências que os senhores deputados irão fazer daqui para a frente. Em relação, enfim, aqui por ordem dos comentários que foram feitos, em relação à questão da cogestão e do modelo de gestão, nós fazemos uma série de recomendações muito concretas. Talvez a mais importante, porque é diferente daquilo que tem sido o modelo nos últimos anos, é a absoluta necessidade de haver não apenas uma equipa técnica, que é uma necessidade evidente, mas também de um diretor executivo. E eu quero frisar que isto foi uma opinião unânime de todas as intervenções que nós ouvimos e é também a prática corrente em todo o mundo, em todos os países do mundo, independentemente dos seus regimes políticos, dos vários modelos de gestão que existem, esta existência de equipas técnicas dedicadas e de um diretor executivo que seja a cara da área protegida é absolutamente fundamental. Em relação à cogestão, aqui, enfim, depois um ou dois dos meus colegas irão complementar o que eu vou dizer, mas aqui nós optámos deliberadamente por definir um princípio importante. Tem que haver uma cogestão, tem que haver uma colaboração proativa dos vários atores no território. Portanto, nós não defendemos nem uma gestão exclusivamente privada, nem exclusivamente do Estado Central, nem exclusivamente das autarquias. Nós defendemos um modelo, de facto, de cooperação proativa, que pode ter diferentes fórmulas ou diferentes geometrias conforme a área protegida que estamos a falar. É muito diferente se estivermos a falar do Parque Nacional da Peneda das Gerês, ou de um parque natural, ou de uma pequena reserva, ou de um sítio classificado, ou inclusivamente de áreas que possam ser de propriedade privada e que possam ter enfim, uma componente mais ativa dos proprietários na gestão. Portanto, há vários modelos possíveis. O que é absolutamente fundamental é, primeiro, este princípio de colaboração, segundo, esta flexibilidade num modelo concreto que varia conforme o território e conforme as necessidades de diferentes áreas. Em relação aos meios, foi aqui referido que têm sido aumentados os meios, sendo nós sabemos que isso é verdade, mas continua a ser muitíssimo insuficiente. Não se trata de tirar dinheiro ao problema, trata-se de facto de aplicar melhor os meios que temos e de reforçar seriamente esses meios. Em relação aos meios humanos, não fizemos uma análise fina, não estava no âmbito do nosso trabalho, mas podemos dizer, por exemplo, em termos de guardas vigilantes de natureza, é preciso reestruturar as carreiras, tem que haver uma carreira com mais dignidade, que permita especializações, e em termos de número, quando nós comparamos com países congêneres, portanto com geografias parecidas com a nossa e com territórios consanguíneos com o nosso, o número de guardas vigilantes devia ser 5 a 10 vezes maior do que aquilo que nós temos neste momento. E obviamente as equipas técnicas também precisam de ser seriamente reforçadas, porque neste momento ou não há equipas técnicas dedicadas às áreas ou elas são muito insuficientes. Portanto, em relação à cogestão, o que existe neste momento é claramente insuficiente, mas para diferentes áreas admitimos alguma flexibilidade no modelo. Precisamos de conjugar a conservação da natureza com a adaptação às alterações climáticas. A boa notícia é que muitas vezes as intervenções necessárias para uma melhor adaptação são também as necessárias para salvaguardar a biodiversidade e outros elementos da natureza. Por exemplo, áreas degradadas, seja pela destruição do solo por práticas agrícolas incorretas, seja pelos incêndios. Uma das coisas claramente que é necessária é a regeneração desses territórios, dando preferência à utilização de espécies autóctones. Isso é uma coisa que tem naturalmente custos, mas que é absolutamente essencial fazer essa regeneração, e ela vai no duplo sentido de melhorar o estado da nossa biodiversidade e de acumular biomassa de forma permanente no território, que é uma das formas essenciais de combater as alterações climáticas, neste caso através da fixação permanente de carbono.
Houve uma pergunta genérica, como é que deve ser melhorado o sistema de conservação da natureza. Eu diria que aqui recomendo uma leitura sistemática do nosso relatório. É evidente que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas não vou estar agora aqui a dar em detalhe as ações, que são bastantes, mas eu diria que acima de tudo é preciso perceber que a conservação da natureza não é um problema de quem se preocupa com os passarinhos e com as flores. É um problema de todos nós, é essencial para a economia do território. Foi referido pela minha colega Teresa Andressen que uma das grandes causas da degradação é o abandono do território, o abandono da gestão. Nós precisamos de facto, ligar ao território e precisamos de valorizar esses serviços que o território nos presta. Foi referidos pelos colegas Emanuel e Miguel Araújo a quantidade de serviços que são prestados que neste momento não são remunerados. E, portanto, a remuneração dos serviços de ecossistemas versus a área pública ou domínio público diretamente gerido pelo Estado não são coisas opostas, são coisas complementares. É muito importante dizer isto. Nós precisamos de aumentar a área pública, em particular áreas de muito alta sensibilidade, em que a prioridade absoluta é a conservação, e que são, em termos de área, não muito grandes, mas precisamos, de facto, ter mais área pública onde a prioridade absoluta seja a conservação da natureza. Temos muito pouca e precisamos de aumentar. Mas isso tem que ser complementado com territórios que são propriedade privada, que têm simultaneamente funções de proteção e funções de produção. E, portanto, nesses territórios, a via que nos parece mais apropriada é, de facto, remunerar os serviços que os ecossistemas prestam em termos, por exemplo, da regulação do ciclo da água, da biodiversidade que contêm, da polinização, da fixação de carbono, etc. E, portanto, estas coisas não são antagónicas, pelo contrário, são complementares e têm de coexistir no território, eventualmente em espaços diferentes, naturalmente, mas elas têm de coexistir no território. São duas ferramentas de intervenção indispensável. Tal como a questão do utilizador-pagador. Eu ia aqui, enfim, depois o meu colega Miguel Araújo eventualmente poderá aprofundar um bocadinho mais este assunto, mas isto é uma prática que existe em muitos países do mundo e quem anda dezenas ou centenas de quilómetros para ir a uma área protegida portanto, gasta o seu, pelo menos em transportes e possivelmente também em alojamento, restauração, etc., uma quantidade de dinheiro não desprezável, também pode deixar uma pequena taxa nas áreas protegidas. Como digo, isto é uma prática muitíssimo comum em muitos países, independentemente dos seus regimes políticos. Isto não é uma questão ideológica, isto é uma questão prática. Para conseguirmos fazer uma gestão adequada das áreas protegidas, os meios do Orçamento de Estado são essenciais, mas muitas vezes não chegam e, sobretudo, para haver uma componente de gestão local e de definição de intervenções locais, é preciso também haver meios que sejam gerados localmente. E, portanto, mais uma vez, isto não é uma ferramenta antagónica. Há necessidade de muito maior investimento do setor público, da coisa pública, é complementar a essa necessidade de intervenção pública. Finalmente, um comentário em relação à questão das respostas que nós tivemos ou não. Quando eu referi que foram consultadas várias centenas de entidades, isso foi para onde nós enviámos os convites. Mas, na verdade, tivemos um número muito significativo de respostas de todos os setores. Tivemos muitas respostas com muita qualidade, eu queria frisar isto, quer de autarquias, quer de organizações ambientais, quer de organizações económicas, em alguns casos de empresas individuais ou de organizações empresariais, quer, em alguns casos, de organizações de desenvolvimento local. Portanto, de facto, as respostas que nós tivemos foram de muito alta qualidade. Tivemos a preocupação de ir falar com algumas entidades em particular pelo seu caráter representativo e, portanto, não é demais frisar isto. De facto, tivemos uma altíssima qualidade de respostas que, no fundo, resultam também nestas conclusões que nós temos. Obrigado. Eu a palavra, em primeiro lugar, à minha colega Teresa Andressen, que tinha pedido para intervir, e penso que também o colega Miguel Araújo também quereria adicionar mais alguma coisa sobre Teresa.
Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que já estou em linha. Faça o favor. Muito obrigada. Acho que já estou em linha. Sim, estamos a ouvir e a ver. Faça o favor. Muito obrigada. Portanto, eu também agradeço os comentários que foram feitos e a atenção que foi dada ao nosso documento. Queria primeiro fazer um esclarecimento em relação à intervenção do Sr. Deputado André Pinotes Batista, que acho que vale a pena, que é em relação à afirmação de que temos muito conhecimento sobre as áreas, que acumulamos muito conhecimento ao longo destas últimas décadas. É um facto. No entanto, é preciso tomar consciência que esse conhecimento não está devidamente sistematizado e de livre e fácil acesso. E, portanto, podemos ter conhecimento, mas se não temos acesso a ele de uma forma eficaz, é uma questão grave e que isto pesa muito para o nosso desempenho nas exigências que a Comissão Europeia nos vai fazer nos próximos 30 anos. Portanto, isto era só, acho que valia a pena aproveitar a sua intervenção, não é uma questão, mas para deixar esta nota. Em segundo lugar, queria pegar na questão da cogestão, que no fundo foi abordada praticamente por todos os senhores deputados, de formas diferentes, mas enfim, em termos da descentralização e de ser a nível nacional, a não ser uma competência nacional. De um modo geral, o Conselheiro João Nás de Melo já referiu, portanto, esta defesa do modelo cooperativo, proativo, de proximidade. Isto parece que são coisas que todos comungamos um pouco, digamos, destes princípios, ou mais do que um pouco, comungamos em termos gerais. Mas também temos a noção que não é necessário todas as áreas terem o mesmo modelo de gestão. Pode haver um que se aplique mais a umas e outras. E acho que vale a pena mantermos alguma flexibilidade, porque aquilo que já basta a transposição dos instrumentos de gestão territorial que não podem ter flexibilidade, para vermos a dificuldade que é. Aqui na gestão, não, pode haver há esta possibilidade. E isto para dizer o quê? Que é preciso compreender o que é o modelo de cogestão que está em prática. O modelo de cogestão que está em prática é para aspectos muito pontuais e não essenciais da política de conservação da natureza. É para o turismo, para as infraestruturas, para o recreio, para os programas de educação ambiental. Portanto, não é para o âmago da questão, não é para a gestão da conservação da natureza eficaz, ativa no terreno ou no mar. Não é. E, além do mais, é um órgão que, enfim, eu simbolicamente costumo dizer, isto é uma questão muito minha, nem sequer número de contribuinte tem, não é? Portanto, a autonomia financeira e isso que tem é aquela que é. Portanto, é uma experiência que está no terreno que eu acho que vale a pena avaliá-la, deixá-la correr, mas que deixa ainda muitas frentes em aberto para aquilo onde se devia chegar, à tão desejada proximidade que é quase que transversal às tais respostas qualificadas que o conselheiro João Nás de Melo referiu. Não terão sido, pode parecer poucas, mas foram de facto muito qualificadas, extensas e pronto, que também estão disponíveis essas respostas. Por outro lado, gostava de pegar na questão do polidor-pagador. Eu compreendo até porque isto é uma questão que tem aqui uma certa carga, digamos, ideológica, mas, e permitam-me dizê-lo assim com esta franqueza toda, mas também vamos ao museu, eu vou voltar ao museu, vamos ao museu e pagamos. E as crianças não pagam, e certas circunstâncias não pagam, etc. Temos que ser um bocadinho mais... eu podia fazer um apelo a sermos um pouco mais despreconceituados, se me permitem a expressão, em relação a esta questão, que é também estratégica para uma gestão ativa no terreno. Nós temos que conseguir mudar aquilo que fazemos no terreno e no mar. Isto tem que ser fundamental. E as áreas protegidas têm que passar essa mensagem. Se não passam, como é que vamos passar na rede natura? Que são 20 e tal % do território. As áreas protegidas são 8%. A rede natura são 20 e tal %. Ora, bom, portanto, sobre a questão da propriedade privada, eu tenho aqui uma opinião muito pessoal, mas eu não tenho visto o Estado a gerir bem as suas propriedades. E, portanto, acho que o que é importante é como é que gerimos e como é que conseguimos gerir com os privados, como é que encontramos modelos inovadores. Se os desafios são inovadores, as práticas têm que ser inovadoras, temos que arriscar, não vamos acertar sempre, temos que experimentar. Portanto, temos que ser ousados. É agora. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se... Eu sugeria, se o Miguel Araújo estiver em linha, que se deve dar alguma questão desta questão Não estamos a ouvir devidamente. Estão a ouvir agora? Agora sim, mas não estamos a ver. Não estão a ver.
de Estado deveria. Muito bem. Bom, agora sim, faça o favor. Vou abordar a questão do princípio do utilizador-pagador, da cogestão e da separação de poderes, que foram 3 questões que foram levantadas. Pronto, eu concordo com o que foi dito sobre o princípio do utilizador-pagador pelos conselheiros anteriores. Queria apenas frisar que a não existência deste princípio em Portugal, que aliás não é só em Portugal, é um bocado por toda a Europa, é uma anomalia. E eu posso facilitar um relatório que foi produzido há uns anos atrás, onde se faz um estudo de quais são os modelos de gestão e onde é que se paga e onde é que não se paga para entrar em áreas protegidas. E de facto a Europa aparece ali como um buraco branco que não está pintado a cor, portanto onde não se cobra e portanto esse modelo não existe. Mas é a própria Comissão Europeia que, na Estratégia Europeia de Biodiversidade, que todos os países assinaram e que foi aprovada no Parlamento Europeu, que entre as várias medidas que propõe a introdução deste princípio. Portanto, eu penso que está a caminho uma alteração de paradigma a este nível. Eu, de certo modo, recuso-me a aceitar a leitura de que isto seja fonte de inequidade, porque todos nós pagamos por serviços públicos, de alguma maneira. Não é? Enfim, não pagamos o custo total do serviço, mas é normal contribuir de alguma maneira, por um lado, porque responsabiliza pelo uso desse serviço que estamos a ter, e, por outro lado, porque contribuímos, não é o mesmo beneficiar de uma área protegida usando-a ou não usando. Não é? Portanto, há um custo de operação que está associado ao uso de uma área protegida. Agora bem, se vamos cobrar às pessoas para usar as áreas protegidas, não é só para desfrutar de uma paisagem tal e qual onde nada se faz. Tem que haver, de facto, uma gestão ativa desse território, no sentido de dar às pessoas uma experiência que compense a deslocação e os custos associados a essa deslocação, desde o alojamento, a viagem, enfim, eventualmente alguns guias e a dita portagem ou entrada. Estamos a falar, quer dizer, eu penso que em Portugal nunca se poderia começar por mais de 2 ou 3 euros por dia, que está, aliás, em linha com as taxas turísticas que se aplicam nas diferentes cidades. Portanto, eu acho que não é de todo uma questão estranha. E também não é, de facto, ideológico. Eu acho que não é nada ideológico, porque se formos ver, por exemplo, no Brasil, há muitos casos da aplicação do utilizador-pagador para entrar em áreas protegidas cuja gestão é feita com cooperativas geridas por comunidades indígenas. Portanto, são os próprios locais que se organizam para gerir aquelas áreas, são eles que geram aquele património que lá está, são eles que gerem aquele património, são eles que garantem, que o protegem, que o conservam e que vivem, em grande medida, das entradas que os turistas, que as pessoas fazem, as pessoas que vêm das cidades fazem quando desfrutam daqueles ambientes. Portanto, não é uma questão de inequidade, pelo contrário, é uma questão de redistribuição da riqueza por parte dos visitantes. Agora, é muito importante que esse dinheiro fique lá. Não é? Uma grande parte desse dinheiro fique lá para as pessoas que gerem. Portanto, sejam eles os proprietários, grandes proprietários, pequenos proprietários. Eu penso que enfim, é um bocado indiferente. O que tem que haver é, de certo modo, um benefício, tem que haver uma responsabilização das pessoas que gerem o património natural, tem uma responsabilização para bem gerir, e isso implica, no caso de propriedades privadas, uma contratualização dessa gestão, porque o que nós temos feito até agora é apenas impor uma série de proibições através de instrumentos do ordenamento do território. Um dos pontos que nós recalcamos no relatório do cenário do CNADES é que, de facto, nós temos assimilado gestão ao ordenamento. É uma maneira barata de fazer gestão, não é? Porque basicamente criamos um regulamento, impomos às pessoas essas normas e não temos que gastar muito dinheiro por isso. Mas de facto não está a funcionar, nem sequer é justo. Portanto, é muito importante olhar para a questão da gestão, não só do ponto de vista do ordenamento e das proibições e regulações, mas também do ponto de vista da gestão ativa, de fazer coisas, plantar árvores, criar lagoas, gerir populações, habitats, etc. Porque é disso que se trata. Cogestão. A cogestão em Portugal é essencial. Os melhores exemplos que nós temos a nível internacional de gestão de áreas protegidas provêm de 2 modelos antagónicos. Um é a gestão em terreno público, como temos, por exemplo, em Yellowstone, nos Estados Unidos, ou gestão em terreno privado, como temos numa série de reservas em África. Portanto, a propriedade não é determinante da qualidade da gestão. O que é importante é que haja um modelo que funcione. Nós, em Portugal, temos um sistema híbrido. Não temos só há uma área protegida privada, e temos áreas protegidas públicas em território privado. Portanto, é muito complicado ter o Estado a impor regras de gestão se não financia essa gestão. Ou das duas uma, ou expropria, como foi aqui dito, e como enfim, é uma solução, e adotamos um modelo que, no fundo, é um modelo dominante a nível internacional, em que as áreas protegidas são, enfim, património público,
e são geridas por entidades públicas ou não, mas, enfim, são geridas com tutela pública, e obviamente o problema simplifica-se, mas nós temos áreas protegidas em Portugal em que muitos dos valores naturais que nós pretendemos preservar são culturais, são de interação entre cultura e natureza. Portanto, naturalmente, a solução da expropriação não é uma solução que serve para todos os casos, servirá para alguns casos eventualmente, mas não serve para todos os casos, porque nos casos onde há cultura a preservar, enfim, precisamos de pessoas, precisamos de atividades económicas que sejam desenvolvidas de forma sustentável e em consonância com esses valores. Portanto, eu penso que a cogestão em Portugal é quase uma obrigação, tirando eventualmente alguma exceção onde seja possível fazer gestão em território público. Eu discordo discordo carinhosamente do comentário da Teresa Anderson quando diz que, enfim, em Portugal a gestão pública, a gestão dos terrenos públicos é mal feita e, portanto, daí deduz-se que, enfim, isso eu agora, deduz-se que, por norma, a gestão pública é mal feita. Eu penso que não é assim. De facto, há muito bons exemplos de gestão pública de áreas protegidas. Eventualmente não há bons exemplos em Portugal, mas há uma série de outras razões que explicam isso. Depois da questão da separação de poderes, nós abordamos esta questão no CNADES, não se desenvolve, porque é uma questão um bocado inovadora no discurso de conservação da natureza em Portugal. Nós, historicamente, assumimos que o ICNF é que tem que fazer tudo, né? Tem que fazer a gestão das áreas protegidas e tem que fazer da componente natural e tem que fazer depois a fiscalização. Isso faz-se em parte porque, de facto, como não há gestão, o que há há ordenamento do território, faz sentido haver uma fiscalização que define as normas do ordenamento do território ou que supervisione essas normas e depois as fiscaliza. Mas a partir do momento em que há uma gestão efetiva da natureza, é de facto conveniente separar, por uma questão de salubridade e de boa prática institucional, de separar essas funções. E o Sr. Deputado do PSD pergunta se as autarquias terão maturidade em Portugal para assegurar a gestão efetiva das áreas protegidas. Eu penso que é uma pergunta muito boa, que requer alguma reflexão, mas de todos os modos, quando nós sugerimos esta separação, não tínhamos em mente necessariamente que eram as autarquias que iam gerir o território. Pode ser, mas o que estamos a falar é da contratualização da gestão com o Estado por entidades que podem ser criadas para o efeito e que podem ser de índole municipal, como são, por exemplo, uma associação de 2 ou 3 municípios que se juntam e que criam uma entidade pública ou privada que faça essa gestão, mas que tenha no Conselho de Administração, digamos, essas entidades. Mas podem ser também, por analogia com o que faz no Brasil, cooperativas de proprietários, cooperativas de habitantes, ONGs, empresas, etc. Portanto, eu penso que há vários modelos. A sociedade pode se organizar de modo diferente para gerir essas áreas, sempre e quando, obviamente, haja mecanismos de financiamento, né? Porque sem financiamento depois também não é possível fazer omeletes sem ovos. Mas eu penso que a pergunta é pertinente e nós não temos uma resposta fechada. Eu penso que vale a pena começar a abordar a questão, porque, de facto, é uma anomalia ter uma entidade que faz, enfim, que executa e que fiscaliza. Isso não é saudável do ponto de vista institucional. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se mais algum seu conselheiro pretende intervir. Se me permite, Sr. Presidente, eu gostaria de dar algumas respostas às questões que foram colocadas sobre o ordenamento. Faça o favor. Muito bem. Certamente os senhores deputados tomaram melhor atenção às questões relacionadas com a transposição dos planos de ordenamento das áreas protegidas, que remonta àquilo que o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apontou como uma fragilidade da Lei 31 de 2014 de ordenamento do território. Sendo curto e sintético, nós passámos de uma situação ao longo de 7 anos em que não foi possível fazer esse processo. E não é possível por 2 ordens de razão. A primeira é uma infasibilidade técnica que desde sempre alertamos. Ou seja, o conceito inicial da lei do plano único não é execuível. E não é execuível porquê? Porque os planos diretores municipais não acolhem normas de conservação da natureza, acolhem essencialmente normas do urbanismo. E como tal, a ideia do plano único está ferida de morte à nascença. E está ferida de morte à nascença porque é preciso um regulamento específico a desenvolver que acolha aquilo que é o objeto do plano de ordenamento, que é a conservação da natureza. Ora bem, isto dito, aquilo que o Conselho está a dizer é uma coisa muito simples. A solução, há muito, deixou de ser técnica. A solução tem uma dimensão política de trazer um novo olhar e a experiência destes anos
em que o próprio Instituto da Conservação da Natureza alertou sucessivamente para a infasibilidade do processo, ou para a eternização do processo. Ora, a própria lei 31 de 2014 prevê, por exemplo, no caso dos planos de ordenamento florestal, a sua manutenção. E, portanto, não há nenhum tabu em se olhar novamente para isto e pensarmos se de facto esta foi a melhor solução. E, portanto, não se trata não só de um derrapar porque alguém fez menos bem, e o esforço que os técnicos têm feito, quer do ICNF, quer da Direção-Geral do Território, tem sido uma coisa colossal. Mas a verdade é que estão a debater com um problema que já não é de solução técnica. E isso é que é preciso entender-se. E esta não solução técnica obriga em que alguns municípios onde a coisa é mais simples se conseguiu fazer a transposição por adaptação, outros implicam a revisão do próprio plano de ordenamento e cada um tem a sua velocidade. E nós estamos numa situação extremamente delicada do ponto de vista administrativo, da solidez do sistema de gestão territorial e da própria segurança jurídica. Porque, repare, nós podemos ter, imaginem o caso do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, com 4 autarquias, ou Parque Nacional da Peneda das Gerês, com vários municípios a velocidades diferentes e interpretações diferentes do modo de transpor as normas. E, portanto, a situação é delicadíssima. E o apelo que nós aqui fazemos é que, de facto, se olhe com olhos de ver para uma situação que pode criar uma instabilidade completa no sistema de gestão territorial. Nós já não estamos num modelo chinês de um país e 2 sistemas. Estamos num país e 3 sistemas, que é a Lei de 48 de 98, a Lei de 31 de 2014 e a Lei 17 de 2014 do Ordenamento do Espaço Marítimo, que tem implicações na zona costeira, onde estão várias áreas protegidas. E, portanto, o nosso alerta é no sentido da impraticabilidade da transposição tucur e muito menos de existência de um plano único. Acresce ainda, se querem um exemplo mais concreto, que nas áreas protegidas litorais elas têm uma dimensão marítima, até à batimétrica dos 30 metros, onde as normas dessa área não são transponíveis pura e simplesmente para PDM. Portanto, temos um problema. E este problema leva a que nós temos a lista completa dos municípios e aquilo que nos foi fornecido, quer pela DGT, quer pelo ICNF, dos que fizeram, dos que nem sequer começaram e do ponto de situação. Mas as dificuldades são imensas e não são apenas técnicas. Era esta nota que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Não acusamos a inscrição de mais nenhum senhor conselheiro. O Presidente do caso, Eduardo Santos, queria concluir pela nossa parte. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. Estamos a ouvir de uma forma dificultosa, por assim dizer. Eu ia sugerir que o colega, o Presidente do CNAD, muito bem, que ligasse. Já percebi. Tens de carregar no botão do microfone. Muito bem. Faça o favor, Sr. Presidente. Estamos a ver e não a ouvir. Filipe, tens de carregar no botão do microfone. Já está informado. Continuamos sem ouvir, Sr. Professor. Vai funcionar assim. Aqui o professor Filipe Duarte Santos está com dificuldade em usar o microfone. Vamos ver se conseguem ouvi-lo. Filipe, falas... Conseguem ouvir? Tens de desligar.
Filipe, tenta falar agora a ver se conseguem ouvir. Vamos ver assim. Tenta lá falar agora a ver se conseguimos ouvir. Nós... O Presidente Filipe Duarte Santos não está a conseguir ligar-se do microfone, não sei porquê. De modo que penso que o tempo já vai longo. Eu penso que ficou claro neste conjunto de intervenções. Penso, enfim, esperamos ter respondido às questões colocadas pelos senhores deputados e portanto, queria apenas, em conclusão, agradecer a atenção dos senhores deputados e a importância que manifestaram atribuir a este assunto tal como vários colegas já disseram, pormos o CNADES à vossa disposição para concretizar, para trabalhar em alguma destas ferramentas. Há algumas medidas que são relativamente fáceis de implementar, há outras que são complexas. Todas elas que nós referimos são, na nossa opinião, bastante importantes e, portanto, estamos à vossa disposição para ajudar a Assembleia da República a desenvolver trabalho concreto nesta área. Muito obrigado mais uma vez pela vossa atenção. Muito obrigado e creio que poderei dizer em nome da Comissão, extensível aos diferentes grupos parlamentares, agradecer naturalmente a solicitação desta audiência da vossa parte e dizer que é de todo importante os temas que aqui nos trazem para debate, até porque se inserem muito naquilo que são as competências e o âmbito de intervenção desta Comissão e dizer-lhes, naturalmente, que estaremos e estamos à disposição para aquilo que considerarem necessário da nossa parte. É de todo significativo e importante mantermos um contacto permanente e direto, tanto através da vossa organização e da vossa associação, quanto da parte desta Comissão e, por isso far-se-á nos trâmites que estão estabelecidos e da maneira como entenderem que possa ser útil da nossa parte. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos os senhores conselheiros, ao Sr. Presidente e ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho e estamos à disposição a qualquer momento quando entenderem por bem solicitar-nos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Para os senhores e senhoras deputados, está terminada esta audiência. Às 2h30, 14h30, retomamos os trabalhos com a reunião ordinária, certo? Um bom almoço e uma boa reentrada nos serviços. É nesta sala, a reunião ordinária é nesta sala. Até já.